Na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, está escrito da seguinte maneira: não andeis ansiosos por coisa alguma, ou não andeis inquietos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. O apóstolo Paulo aqui está advertindo que nós não devemos ser ansiosos, não devemos ficar inquietos por coisa alguma. Aconteça o que acontecer, nós devemos entrar diante de Deus em oração e colocar nas mãos dele o nosso problema. Não existe no mundo uma pessoa sequer que não enfrente problemas. Claro que há tempos que tudo vai bem, mas os problemas surgem quando a gente menos espera. Alguns problemas são coisas simples e fáceis de resolver. A estes problemas nós costumamos nem dar tanta importância. A gente nem observa. Mas existem problemas que nos chateiam. Às vezes, chegam a nos preocupar. E outros problemas nos confrontam de tal maneira que nos deixam até desanimado e abatido. No mundo inteiro, os problemas são iguais. Todo mundo passa praticamente pelos mesmos tipos de problemas, mas existem soluções diferentes para cada caso. Diante de uma situação adversa, algumas pessoas reagem de uma forma e outras de outra maneira. Mas bom mesmo é que se busque a Deus em qualquer tempo. Quando se deparar com qualquer tipo de problema, você deve trazer esse problema imediatamente para Jesus. Orar antes de tomar qualquer atitude é sempre a melhor solução, porque um problema, ele é sempre um problema. Pode apresentar um caso simples às vezes. Às vezes a gente pensa, isso é coisa simples, é tranquilo. Mas essa coisa simples, se nós virarmos as costas para ela, ela pode se agravar. Vou te dar um exemplo aí, um espinho no dedo, por exemplo. Você espeta um espinho no dedo, você pensa, isso é simples. E é. É uma coisa fácil de você tirar quando você faz ele de imediato. Espetou, você vai lá, pega a pinça e tira o espinho. É simples. Mas se você deixa isso para depois, ele pode infeccionar o dedo. A infecção se alastra pela mão, se alastra pelo braço. E daí uns dias você tem que cortar o braço fora, por causa de um espinho no dedo. Então o melhor mesmo é que a pessoa vá diretamente àquele que tem a pinça para tirar o espinho. Jesus. Apareceu algum espinho na sua vida? Apareceu um problema? Alguma coisa te chateia, te magoa, te incomoda, está te tirando a paz? Não demora. Entra em oração diante de Deus naquele momento. Surgiu um problema, vai primeiro a Deus, antes de qualquer coisa. Porque pode ser uma coisa simples, mas pode ser uma armação do diabo para te derrotar. Quantos desastres a gente não teria evitado se antes de tomar qualquer atitude nós tivéssemos orado e consultado a Deus? Isso em todos os sentidos da vida. Até eu mesmo digo isso. Quanto problema eu não teria evitado na minha vida se eu, ao invés de tomar atitude impensada, eu tivesse buscado a Deus e orado primeiro. Mas isso não é só comigo, não. Acontece com você, acontece com qualquer pessoa. Todos nós, ao menos uma vez na vida, já tomamos decisões erradas. Ou fizemos algo que não deveríamos ter feito. Eu, você e todo mundo. Quantas pessoas já não puseram tudo a perder por causa de tomar atitude irracional? Mais tarde isso lhe custou muito caro. O bom
é que nós tenhamos sempre o hábito de orar, tendo ou não tendo problema. É importante que oremos todos os dias. Mas ao deparar-se com qualquer situação contrária, não fica inquieto, não fica ansioso, não se apresse a tomar decisão. Vai a Jesus, ore ao Senhor, fale com Ele sobre o problema que tem se levantado contra você. Pode ser uma verruga, pode ser um espinho no dedo, pode ser um calo no calcanhar. Fale com Jesus. Ore, tudo é importante, todo problema que te aflige é importante. Ore, não vire as costas para o problema, porque o que é simples hoje, amanhã pode se agravar. Então, fala com Deus e deixa Deus agir. Não fique inquieto, não fique ansioso. Surgiu um problema, ore, entregue na mão de Deus e fique tranquilo. Nos tempos do profeta Eliseu, o rei da Síria fazia guerra contra Israel. Então, enviou para lá cavalo, carro e um grande exército. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. E Eliseu tinha um servo que se levantou muito cedo e saiu para ver. E quando ele viu, o exército tinha cercado a cidade com cavalo e com carros. Então aquele servo de Eliseu ficou apavorado e disse: ai, meu senhor, o que faremos agora? Porque os sírios cercaram toda a cidade. Então Eliseu disse para ele: olha, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então Eliseu fez uma oração e disse: Senhor, eu peço-te que abra os olhos deste meu servo para que ele veja. E então o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Isso está escrito no segundo livro de Reis, no capítulo 6, versículos 14 ao 17. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que quando o inimigo nos cercar de todos os lados, com problemas, com preocupações, com enfermidades, nós não devemos nos abalar. Porque se o inimigo chegou a nos cercar, tem mais cercando ele do que ele tem cercando a gente. Aquele que está conosco é maior do que o que está no mundo, está escrito lá na Bíblia. Está escrito assim no primeiro epístolo de João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então preste atenção. Deus fala para você que Ele é muito maior do que o seu inimigo. Ele é muito maior do que o seu problema. Ele é infinitamente maior do que os espíritos malignos que estão te afrontando. Maior é o que está convosco do que aquele que está no mundo. Em uma outra época, durante o reinado de Ezequias, quando Senaqueribe, rei da Síria, subiu para pelejar contra o povo de Deus, tendo o rei Ezequias orado ao Senhor, o Senhor respondeu por meio do profeta Isaías, dizendo para ele o seguinte: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, e nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por este voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade, para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então veja o que aconteceu ali. O anjo do Senhor de noite saiu e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles. E quando acordaram de manhã cedo, quando o povo de Israel acordou de manhã cedo, eis que todos no arraial dos assírios eram corpos mortos.
não sobrou um. Então preste atenção aqui. Isso significa o quê? Significa que quando os demônios vierem sobre você com problemas, com enfermidades, não se desespere. Ore. E Deus prontamente já te responde que você não deve se preocupar, porque contra esta cidade, que cidade contra o seu corpo, se você é uma pessoa de Deus, o inimigo não vai poder levantar trincheira contra ele. Não vai poder atacá-lo com escudo, com lança, com flecha. Porque Deus amparou você para te livrar. Por isso eu digo para você o seguinte: nunca deixe de orar. Os olhos de Deus estão sobre os justos, aqueles que praticam a palavra. E os ouvidos do Senhor estão atentos às suas orações. Mas o rosto de Deus é contra os que fazem o mal. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 12, diz isto. Então não importa qual é o seu problema. Não importa a dificuldade, não importa a tribulação que você está passando. Fique firme na presença de Deus, porque maior é o que está com você do que o que está no mundo. Vamos fazer uma oração agora. E enquanto você estiver orando, creia, porque Deus vai estar enviando o anjo dele para combater o mal que está te atacando. Feche os teus olhos, vamos orar comigo. Repita assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu venho a Ti e venho te apresentar este problema que está me atacando. Fala com Deus, qual é o problema que te aflige? Diga: meu Deus, o meu problema é esse, e mais esse, e também esse outro. Está aqui o meu problema. Está atacando desta forma e desta forma. Vai falando com Deus. Agora fique em silêncio que eu vou orar. Meu Pai, envia o teu anjo agora em nome de Jesus Cristo, aonde essa pessoa está. Esta pessoa que está orando comigo agora. Que o teu poder se manifeste sobre a vida dessa pessoa. E onde estiver o espírito imundo, onde estiver o inimigo levantando trincheira contra ela, que este inimigo seja derrotado, que ele caia por terra agora, em nome de Jesus. Assim como o Senhor enviou um anjo que destruiu todo aquele exército dos assírios, que assim o Senhor envie agora o teu poder para destruir todas as enfermidades e todos os problemas que estão na vida dessa pessoa. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.